Choveu na minha horta. Contabilidade sem mistério. Neste vídeo vamos discutir uma questão que caiu no segundo exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no ano de 2017. O tema abordado na questão é provisões, passivos e ativos contingentes. Uma sociedade empresária tem uma política ambiental extensamente conhecida, na qual realiza a limpeza de toda a contaminação que venha a causar. Sabe-se que essa sociedade empresária apresenta boa reputação quanto ao cumprimento dessa política. Não há nenhuma legislação ambiental na jurisdição que determine responsabilidade em caso de danos ambientais. Durante uma atividade naval desenvolvida pela sociedade empresária, uma embarcação foi danificada e derramou uma quantidade substancial de óleo no mar. A sociedade empresária concorda em pagar pelos custos da limpeza imediata e os custos contínuos de monitoramento e assistência aos pássaros e animais marinhos. No momento, a sociedade empresária não consegue programar a data exata em que serão desembolsados os custos mencionados, mas consegue estimá-los com confiabilidade. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBC TG 25R1, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, assinale a alternativa que indica a atitude correta que a sociedade empresária deve tomar em relação ao registro contábil do dano ambiental por ela causado. No ano de 2017, a NBC TG 25 foi atualizada. Sua versão atual é a denominada R2. Tal atualização em nada interfere na resolução da questão. As opções de resposta são as seguintes. Letra A. A sociedade empresária deve reconhecer um passivo contingente, uma vez que existe uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não pode ser reconhecida porque o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade e não existe uma obrigação legal ou contratual formalizada. Letra B. A sociedade empresária deve reconhecer um passivo contingente, uma vez que existe uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não pode ser reconhecida porque não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação. Letra C. A sociedade empresária deve reconhecer uma provisão, pois sua reputação cria para ela uma obrigação não formalizada quanto ao cumprimento de sua política. E letra D. A sociedade empresária não deve reconhecer uma provisão em função de não existir nenhuma obrigação formalizada em contratos, ou leis, ou acordos escritos. Definições de passivo e provisão, de acordo com a NBC TG 25. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. Definição de passivo contingente, de acordo com a NBC TG 25. Passivo contingente é: letra A. Uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Ou, letra B. Uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque 1. Não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação. 2. O valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Definição de obrigação não formalizada, de acordo com a NBC TG 25. Obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da entidade em que: letra A. Por via de padrão estabelecido, de práticas passadas, de políticas publicadas ou de declaração atual suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. E, letra B. Em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá com essas responsabilidades.
Este tipo de obrigação recebe a denominação de obrigação construtiva. Vejamos agora um esquema que ajuda a identificar se temos uma provisão ou um passivo contingente, ou mesmo nenhum dos dois. Vejamos uma primeira situação. Quanto à probabilidade de desembolso, temos uma obrigação presente provável, que é mensurável por meio de estimativa confiável. Logo, uma provisão deve ser reconhecida e deve ocorrer a divulgação em notas explicativas. Uma segunda situação. Quanto à probabilidade de desembolso, temos uma obrigação presente provável, porém que não é mensurável pela inexistência de estimativas confiáveis. Logo, temos um passivo contingente e deve ser feita apenas a divulgação em notas explicativas. Uma terceira situação. Quanto à probabilidade de desembolso, é possível, mas a probabilidade de ocorrer a saída de recursos é baixa. Logo, temos um passivo contingente e deve haver apenas divulgação em notas explicativas. E numa quarta situação, temos que a probabilidade de desembolso é remota. Não se trata, portanto, nem de provisão, nem de passivo contingente, e não deve haver divulgação nem em notas explicativas. A resposta da letra A está incorreta. De acordo com o enunciado da questão, a sociedade empresária não consegue programar a data exata em que serão desembolsados os custos mencionados, mas consegue estimá-los com confiabilidade. Veja o trecho destacado na resposta da letra A. O valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Esse trecho da afirmativa constante da resposta da letra A contraria o enunciado da questão, que afirma que a sociedade empresária consegue sim estimar os custos com confiabilidade. Trata-se, portanto, de uma provisão e não de um passivo contingente. E mais, mesmo não havendo uma obrigação legal ou contratual formalizada, a sociedade empresária concorda em pagar pelos custos da limpeza imediata e os custos contínuos de monitoramento e assistência aos pássaros e animais marinhos. Esse trecho da afirmativa constante da resposta da letra A indica que não existe uma obrigação legal ou contratual formalizada. No entanto, o enunciado da questão indica que a sociedade empresária concorda em pagar os custos associados ao acidente ambiental. Portanto, trata-se de uma obrigação construtiva assumida pela sociedade empresária. A resposta da letra B está incorreta. Mesmo não havendo uma obrigação legal ou contratual formalizada, a sociedade empresária concorda em pagar pelos custos da limpeza imediata e os custos contínuos de monitoramento e assistência aos pássaros e animais marinhos. O texto destacado da afirmativa constante da resposta da letra B indica que não é provável que uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação. No entanto, como a entidade concorda em pagar pelos custos associados ao acidente ambiental, é sim provável que haverá uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Trata-se, portanto, de uma provisão e não de um passivo contingente. A resposta da letra C está correta. A sociedade empresária cria para si uma obrigação construtiva quando afirma que concorda em pagar pelos custos da limpeza imediata e os custos contínuos de monitoramento e assistência aos pássaros e animais marinhos. O texto destacado da afirmativa constante da resposta da letra C indica que a sociedade empresária cria para ela uma obrigação não formalizada. De fato, o enunciado da questão indica que a sociedade empresária concorda em pagar pelos custos associados ao acidente ambiental. Assumindo esse compromisso, surge para a sociedade empresária uma obrigação provável que resultará numa saída de recursos para liquidar uma obrigação. Logo, a sociedade empresária deve registrar uma provisão. A resposta da letra D está incorreta. A sociedade empresária cria para si uma obrigação construtiva quando afirma que concorda em pagar pelos custos da limpeza imediata e os custos contínuos de monitoramento e assistência aos pássaros e animais marinhos.
O texto destacado da afirmativa constante da resposta da letra D indica não existir para a sociedade empresária nenhuma obrigação formalizada. No entanto, a sociedade empresária concorda em pagar pelos custos associados ao acidente ambiental. De acordo com a NBC-TG 25, não há necessidade da existência de uma obrigação legalmente ou contratualmente formalizada para que se caracterize a obrigação que motiva o registro de uma provisão. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de dar uma curtida e de se inscrever no canal. Até a próxima!